escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos, toda esta igreja, louvar pela sua vida, pelo seu ministério. Pode ter certeza, irmãos, que a oportunidade está aberta. Eu já falei, irmão, quem você sentir dar oportunidade para os irmãos, né, que a gente não acredita, né, que deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. E graças a Deus, está conduzindo aí para a glória do Senhor. Capítulo 10, versículo de número 25, Evangelho escreveu o nosso irmão Lucas, né? Glória a Jesus. Capítulo de número 10, versículo de número 25, a seguir diz assim. Quero que você abra sua Bíblia, para você também ir acompanhando esse texto, porque a Bíblia é a palavra, a Bíblia nessa coisa que edifica, vivifica, transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra que nos enche, que nos dá força, e o motivo de cada um dos irmãos estar aqui, porque está lendo a palavra de Deus, e a palavra vai te fortalecer. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu quero ler só até aqui, depois vamos estar dando continuidade, leio o versículo, mas eu quero fazer mais uma oração e você aceite por gentileza. Pai amado, eu quero mais uma vez pedir a tua bênção. Eu agradeço pelas orações que os irmãos oraram por nós, que têm orado pela igreja. Eu te louvo, Senhor, por cada um dos teus filhos. Eu quero, Senhor Jesus, te pedir, Senhor, almas para o teu reino, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas e abençoadas. E que esta palavra continue, como assim os irmãos orando, a igreja orando. Pai, esta palavra vai tocar nos corações e vidas, vão ser abençoadas. Amém. Podem sentar para a glória do Senhor Jesus, adorando o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você sentado no versículo continua dizendo, disse-lhe, respondeu bem, fazer isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar, que uma coisa que nós temos na nossa vida é querer justificar a si mesmo, disse Jesus, e quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo querendo justificar? E respondendo Jesus, versículo número 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, o espancando e se retiraram, deixando meio morto. Quando você vai ler esse texto, a história desse texto, você entende que aonde, né, essa localização estava muito perigosa. Então havia muitas pessoas malfeitores. Então havia muitas pessoas que, como hoje a gente está vendo a maldade se alastrando, principalmente nessa cidade maior que assalta toda hora, né? Você vai andando no carro, para um sinaleiro, fica com vidro, assalta. Então, este caminho estava desta maneira, havia muitos salteadores. Mas a gente vê aqui que os planos são de Deus, né? E Deus tem oportunidade para todo mundo. Então, quando estava as irmãs, a igreja, os irmãos louvando o Senhor, e o Senhor falou no nosso coração, a alegria da igreja, né? A pastora testificando, falando do amor em Cristo. Eu estava meditando, irmãos, e a gente vê a alegria das pessoas até em momentos difíceis, compreender. A gente fica assim meditando, querendo, né, glorificar sempre o Senhor, porque imagina um adversário de nossas almas, que é Satanás e o mundo. O mundo querendo compreender um cristão. A gente fica pensando, ele está na igreja, ele está cantando, ela está cantando, está dando glória a Deus, mas não está passando por um momento difícil, não está passando por um momento que às vezes está enfermo, não está passando às vezes uma dificuldade, talvez está passando
passando isso, mas ele está na igreja cantando, orando, glorificando a Deus, e nunca vai entender, irmão, porque só quem sente a presença de Deus tem a alegria do Espírito Santo de Deus. O mundo também, da mesma forma, o mundo não vai entender porque o dia de domingo, ao meio de semana, nós saímos e estamos na igreja, estamos aqui em ciclo de oração, estamos subindo monte, estamos orando, né, irmãos, e fazendo, buscando o Senhor. Toda a igreja busca Deus, o povo do Senhor busca ser a presença de Deus. Então o mundo da mesma forma não entende. Não entende. Para que isso? Por que isso? Nesse momento, por que faz isso? Porque não sabe que a presença de Deus no nosso coração fez isso na nossa vida, aleluia. Que a alegria nossa é no Senhor Jesus. Eles não compreendem. Então muitas pessoas levantam muitas vezes e querem questionar e falar e tentam até parar, querer que a gente deixe de vir buscar o Senhor, querer que você que está novo convertido, eu que já tenho mais tempo, você que está aí, irmão, na presença do Senhor, que adora, que canta, que louva. Então o inimigo faz de todas as formas, o mundo faz de todas as formas, para quê? Para que a gente não venha na igreja adorar o Senhor. E a gente vê isso em muitas pessoas. Tem muitas pessoas hoje que não estão na igreja, que já foram para a igreja, mas que por um motivo ficam procurando uma coisa, querendo justificar uma coisa. O problema está na igreja, o problema está no pastor, o problema está na irmã. E às vezes, irmãos, não é isso. Nós sabemos que o tempo que são difíceis, nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, então nós vamos adorar, nós vamos glorificar, nós vamos estar na presença do Senhor, seja às vezes cansado, seja às vezes enfermo, seja qual for o problema, ou também alegre, ou também saudável, mas nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, nós estamos aqui exaltando o nome do Senhor, nós estamos aqui porque Jesus está presente, a glória é para Ele, a honra é para Ele, Ele é digno de toda adoração, de todo louvor a Ele, que é o Senhor das nossas vidas. Então aqui estamos, irmãos, todos saíram dos seus lares para aqui adorar o Senhor nosso Deus. Por quê? Porque a presença de Deus no teu coração e na tua vida. Olha o que Deus faz. Já pensou? Aí você for contar a sua história aqui, você fala, irmãos, se eu contar a minha história aqui, ó, o cavalo chora. Mas a gente sabe, irmãos, que a história com Cristo é diferente. Porque nós estamos contando a nossa história para o Senhor. E Ele está, irmãos, aleluia, em toda a nossa história, a presença de Deus. Ele está na sua história, Ele está na sua vida. Irmãos, você está passando por um momento, Deus está ali na sua história, Ele sabe da sua situação, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece o teu coração, Ele sabe trabalhar, Ele sabe agir, Ele sabe mover, Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso, e Ele sabe a forma de trabalhar. Deus está presente, aleluia. Deus está trabalhando, aleluia. Quando nós entendemos o projeto de Deus na nossa vida, nós glorificamos o nome do nosso Senhor Jesus. Quando nós, irmão, aleluia, sentimos essa presença linda do Espírito Santo, nós vencemos o mal no nome do Senhor Jesus. É por isso que você está aqui, porque você serve o Senhor e o Espírito Santo habita na sua vida. Mas estamos diante de uma palavra que o homem, o bom samaritano, aqui fala que passou por um momento difícil, mas Deus estava na sua vida. Mas também fala no texto que levanta um certo doutor da lei e tenta, chegando diante de Jesus, o mestre, e ele pergunta uma pergunta, irmãos, que deveria ser feita por toda a humanidade, todo mundo, que é essa pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Ou não só fazer, mas estar, aleluia, na presença de Deus e falar: eu vou estar com Cristo na vida eterna. Glória a Deus. Você já fez essa pergunta? Está no teu coração, você já ouviu ela alguém falando: o que farei para herdar a vida eterna? Olha, irmãos, então conhecimento, a pessoa saber é importante, mas o mais importante
importante é viver a palavra de Deus. Então o homem, o mestre, tinha conhecimento, e ele vai até Jesus, e ele chega diante do autor de todas as coisas. Jesus é o criador de tudo, Jesus é a palavra, é o verbo vivo que se fez carne, que habitou entre nós, e que está aqui nesta noite para falar comigo, para falar com você, para trazer uma palavra para o teu coração. Então Jesus é a palavra, Jesus é a vida, e este homem chega diante de Jesus e faz essa pergunta sobre a vida eterna. E você já se perguntou? Você já se fez essa pergunta para você mesmo? O que farei para herdar a vida eterna? Mas muitos já estão sabendo, porque já fizeram essa pergunta, entenderam a palavra e agora estão seguindo o Senhor, e agora já têm conhecimento que vão estar com Cristo numa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, o importante aqui não é só conhecer, é praticar. O que nós passamos, estamos vivendo, não é só conhecer, conhecimento, mas praticar. Um bom pregador, um bom que louva o Senhor. Então a gente fica olhando sempre por nome. Infelizmente, nós olhamos por um bom pregador, por um bom cantor. Nós esquecemos de olhar que todos são iguais, que todos servem o Senhor. E talvez não tenha aquela, irmão, destaque de ministrar uma palavra, ou aleluia, louvar tanto, mas quando ele pega o microfone de coração, de alma, quando ele entende que ele é salvo, que ele almeja a vida eterna, ele glorifica a Deus, ele sente Deus, e aí não tem problema, irmão, se entende muito da Bíblia, se não entende, o importante é que ele sabe que vai para o céu, ele está com o Senhor, na presença do Senhor, porque um homem que era estudado, entendido da lei, não aceitou, ele não entendia, porque o próximo está aí ao nosso lado, o próximo é meu irmão de banco, é minha casa, é o amigo do trabalho. Ele não entendia quem é meu próximo. Para nós, muitas pessoas, o próximo é minha esposa, o próximo é meu filho, o próximo é aquele amigo mais chegado, aquela irmã mais chegada, aquele irmão mais chegado. Esse é meu próximo. Para Jesus, não. O próximo é qualquer um que está andando ao seu lado. Para Jesus, a visão de Jesus é essa. Para nós o próximo é esse aqui que está mais perto, está mais perto. Então esse aqui é o meu próximo. Então Jesus vê o próximo com o coração quebrantado, uma pessoa salva, liberta, transformada, uma pessoa mudada. É assim que é a igreja, é assim que Jesus faz. É o próximo transformado, é o próximo que aceita Jesus. Então, meu querido, é importante, aleluia, servir o Senhor e entender a tua santa e gloriosa palavra. E ele diz então, o Senhor Jesus, o que está escrito na lei? Como ler? Você não está lendo? Está escrito. Você está entendendo? Então, meu querido, muitas das vezes, ler sem entender, ou sem buscar o Senhor da maneira que o Senhor quer para nós, muitas coisas não vai adiantar. Mas eu começo então a entender a forma que Jesus quer que eu entenda. Então Jesus diz o Senhor aqui, Jesus diz, respondendo, ele diz, amarás, então olha o que o Senhor fala, o que você tem que fazer? A primeira coisa, amarás ao Senhor teu Deus. Amar o Senhor Deus é fácil, né, irmãos? Todo mundo diz, eu amo a Deus, mas amar o seu próximo é fácil, já está um pouco difícil, né? Mas a gente vê que a palavra de Deus é essa. Jesus então traz isso para nós. Então ele diz, respondeu, diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Olha aí, irmãos, que maravilha. Então quando eu entendo que meu próximo é alguém que é uma pessoa, é um ser humano que precisa da palavra, ou uma pessoa que serve o Senhor, eu vejo diferente, eu olho diferente. E não é o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Nós, muitas vezes estamos olhando com um olhar, né, irmão, de acusador, ou com um olhar de aquele lá não sei, aquele não é salvo, a verdade é que nós não somos nem Deus, graças a Deus, para falar que vai subir ou não. Mas Jesus está falando que para entrar no céu, aleluia, tem que, olha, ele diz, amar o Senhor
Senhor Deus de todo o coração. Está fácil. De toda a tua alma, consigo. De toda a minha força, eu estou tentando. De todo o meu entendimento, eu estou lendo a palavra para entender. Mas o próximo, como mim mesmo, já fica difícil. Então, irmão, a palavra de Deus é isso, a igreja é isso. É para nós ser trabalhado pelo Espírito Santo. É para nós entendermos que aqui é uma comunidade, é uma igreja, é um corpo, Jesus é a cabeça, nós somos servos, Jesus é o Senhor, nós somos iguais, não adianta querermos alguma coisa. Então a palavra está falando, Jesus fala para aquele homem. Então o Senhor diz, respondendo, fez bem. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, então quem é o meu próximo? Então o nosso próximo, quem é? Respondeu Jesus, olha quem é o próximo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-se e se retiraram e deixando o meu morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, com certeza por um certo sacerdote, porque um sacerdote de verdade, ele não vai fazer isso, ele vai socorrer. Mas um certo sacerdote, um certo homem, uma certa mulher, um certo pastor, uma certa não sei o quê, tudo bem que sai no jornal, uma certa pessoa fala com as coisas falando que é cristão, mas não é. Mas, aleluia, um homem de Deus, uma mulher de Deus, com certeza ele vai fazer o certo para a glória do Senhor Jesus. Então, um certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou do lado. E a missão do sacerdote, qual que é, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É ter a palavra, é falar a palavra, é cuidar das coisas de Deus. E o próximo o quê? É uma pessoa que precisava de Deus, e ele o fez? Não. Então, olha, irmãos, nós temos que meditar bem na palavra do Senhor, porque ser crente, cristão, às vezes só de nome, não vai adiantar muita coisa, mas ser espírito e verdade, que adora o Senhor, de corpo, alma e espírito, e estar sempre meditando e orando pelo seu próximo, com certeza agrada o Senhor. Então o Senhor está falando, olha, você pode entender de lei, você pode ter conhecimento, você estudou o Pentateuco, o 5º livro, até a lei de Moisés, você sabe muito bem, tem um conhecimento profundo, você sabe. Eu conheço pessoa que pega a Bíblia e fala assim, olha, de Gênesis e Apocalipse, eu vou falar um versículo, eu conheço, mas ele está longe da casa do Senhor. E aí, conhecer de Gênesis e Apocalipse mudou a vida? Não, então não adianta nada. Não, irmão, eu conheço, sabe? Aí ele começa até a pregar para a gente. Eu falo, irmão, como é que está a tua vida aí? Não, pastor, eu estou indo na igreja ainda, eu estou fazendo isso, eu estou pegando, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo. Mas conhece a Bíblia desse tanto e não vai para a casa do Senhor. O que está acontecendo, meu irmão? Mas nós estamos vendo, irmãos, que tem que conhecer, mas entregar a vida para Deus. Então, irmãos, entrega a tua vida para Deus, entrega a tua alma para Deus, entrega o teu corpo para o Senhor. É isso que Deus estava falando para aquele homem. Mas você tem conhecimento, você conhece as leis, a palavra, você é estudado, formado, mas você não está, aleluia, entregando a sua vida 100%, você não entregou corpo e alma, você não está esforçando, você não está tendo bom ânimo, você não está me buscando, você só tem conhecimento, você só pode até conhecer a palavra, mas não é um praticante. Então nós sabemos que precisamos praticar, e praticar como? É ajudando, é orando, é intercedendo, é clamando, é louvando, é adorando o nome do Senhor, é na presença de Deus e ajudando o próximo, diz a sua palavra. Então ele fala, e de igual modo também o levita, chegando naquele lugar a qual o ovelho passando de lá, um levita. Então vai lá no culto, adora a Deus, canta aí bonito. Olha, aquele levita cantou um hino. Que ele cantou? Ele cantou aquele hino, sabe, que abalou a igreja, tremeu, o fogo desceu. Mas quando ele vê o próximo precisando, ele não se importa com o próximo, ele fala mal do próximo, ele vira as costas para o próximo, ele não fala nada para o próximo. Que levita é esse, irmãos? Então é uma análise, é algo para a nossa vida, porque nós precisamos, nós igreja precisamos
que fazer para herdar a vida eterna. E para herdar a vida eterna temos que ter mudança, temos que ser transformados, temos que nascer de novo, temos que ser regenerados. Então às vezes as pessoas perguntam: pastor, mas por que eu não posso batizar? O que está impedindo de batizar? Aí você tem que conhecer a palavra de Deus, irmão, saber, fazer um discipulado, passar por um momento, saber das coisas, porque senão nós estamos fazendo errado. Uma coisa errada não adianta, não vai. Então nós temos que fazer o certo, irmãos. É pôr a vida na presença de Deus e participar daquilo que Deus tem para nós, é procurar agradar o Senhor. Então muitas pessoas estão justificando, eles querem achar uma brecha, justificar de uma maneira, encontrar algo. Mas eu bem que o pastor podia me batizar, bem que eu podia fazer aquilo, mas irmãos, glória a Deus, é o que nós mais queremos. Mas você pôs a vida na presença de Deus, entregou sua vida 100%, e aí, irmão, nós temos que ver, aleluia, porque o nosso Deus é santo, Ele é o Senhor, mas Ele também, irmãos, Ele ensina para nós intercedermos, orar para aqueles que precisam, mas aquela pessoa precisa arrepender e converter. E nós estamos chegando aqui a um homem que não dava certo com o judeu, o samaritano, desprezado, rejeitado, mas você vai ver que o Senhor ama todas as pessoas, todos, irmãos, igualmente. O pastor tem que ser desse jeito, viu? Ele amar todas as pessoas iguais. Não adianta ele eu amo mais aquele do que aquele. Aí qualquer obediência já é com a pessoa, mas eu amo igual, não tem como. Aquele irmão, aquele irmão, eu amo mais aquele. Não, nós devemos amar iguais, seguindo a palavra do Senhor. Porque, irmãos, é assim que é a palavra do Senhor. Cada um desempenha um cargo, uma função, nós sabemos, o Espírito Santo tem para cada um essa bênção de louvar o nome do Senhor. Então aqui são homens que tinham funções na igreja, são homens, irmãos, que estavam ali passando e já tinha oferecido seu culto ao Senhor nosso Deus, pessoas que cuidam da palavra, pessoas que louvam o Senhor, mas não se importa com aqueles que precisam, mas não pede perdão ou fala: olha, Jesus te ama, olha, você precisa nascer de novo, olha, eu quero te ajudar de uma forma ou outra, porque a gente ajuda não é esperando nada, porque nós já vamos aprendendo com Jesus. Se eu ajudar alguém esperando alguma coisa, já estou fazendo errado. Se eu pregar a palavra esperando receber dinheiro, estou fazendo errado. Se eu fazer algo, irmão, esperando alguma coisa, estou fazendo errado, porque eu entreguei minha vida 100% para Jesus, eu entreguei minha alma para Jesus, eu entreguei meu corpo para Jesus. Então eu tenho que fazer, crendo que Ele é um milagre na minha vida, que Ele sustenta a minha vida, que Ele cura minhas feridas, que Ele renova a minha força, que Ele restaura a minha saúde, que Ele faz milagre. Eu creio no nome do Senhor, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Não é troca, não é barganha, mas sim a nossa fé alcançar o milagre do Senhor. Então nós estamos vendo um homem que, por não ser judeu, era samaritano, desprezado, mas a fé dele alcança o seu milagre. Deus estava ali e concedeu que pessoas irmão cuidassem dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela pessoa estava ferida, machucada, aquela pessoa estava, irmão, quase morta, vamos dizer que já acordada, mas o Senhor usa quem? Um samaritano, porque ele usou alguém que estava ali passando, que é servo de Deus, porque o servo de Deus não deu lugar ao Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que estão dando lugar ao Espírito Santo. Então o texto fala que desce aqui, olha, louvado seja o nome do Senhor, o sacerdote, desce o levita, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo mover-se de compaixão. Como que foi o quadro ali que ele viu? Um homem machucado, um homem quase morto, um homem que tinha sido atacado pelos ladrões. Então ele para e vai socorrer aquele homem. Por que isso? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma é preciosa. E as nossas questões hoje é nós ficar preocupados com as coisas materiais.
As nossas questões, muitas vezes, a maioria, irmãos, é lógico que é preocupado com as coisas materiais. E aí a questão que é o espiritual, que aquela alma que precisava do Senhor Jesus, às vezes estão ficando para trás, não estamos importando, não estamos ligando. Mas o Senhor dá um exemplo de um homem com um coração quebrantado, de um homem que não era levita, de um homem que não era sacerdote, de um homem, aleluia, que o Espírito Santo de Deus trabalhava na sua vida. Com certeza ele ia transformar a sua vida e ser um servo de Deus. Com certeza o Senhor já estava, aleluia, trabalhando no coração desse homem. Ele é bondoso, esse homem é caridoso, esse homem é prestativo, esse homem está socorrendo alguém. Eu vou ter que salvar esse homem aí, aleluia, vai vir para o meu reino, vai estar na vida eterna. Eu creio que vai ser transformado, porque é um homem bom, um homem com coração, irmão, que tinha ali só o bem no seu coração. Então, aleluia, nós vemos ele socorrendo aquele ferido, aquele machucado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou aos pés dele, veio e se moveu de íntima compaixão. Quando fala assim de íntima compaixão, irmão, você vai no coração, entra no coração, vai lá no fundo do coração. Isso é íntima compaixão, é lá dentro, lá no coração. Ele sentiu, ele viu, ele começou a ver aquelas feridas, aquele machucado, e não aguentou, foi socorrer aquele homem. A igreja está aqui para isso. A igreja precisa correr e socorrer. A igreja precisa reclamar. A igreja precisa, irmão, estar atento. Quem é o nosso próximo? O que eu estou fazendo para o meu próximo? Eu estou ajudando o meu próximo? Eu estou empurrando o meu próximo para o buraco? Eu estou tirando do buraco? Eu estou ajudando de uma forma? O que é que nós estamos fazendo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo de Deus na minha, na tua vida, está te impulsionando nesta noite a ajudar quem precisa, a falar do amor de Cristo, a dobrar o joelho e orar e clamar por esta nação, pelas almas, pelas vidas, clamando o nome do Senhor, porque tem compaixão dentro do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Havia compaixão no coração desse samaritano, lá no mais profundo do seu coração. Ele falava, é uma vida. Ele poderia passar e falar, mais um. Eu estou nessa caminhada há tanto tempo, mais um que morreu, mais um que está machucado, mais um que está ali. Não, ele foi lá, pegou, coloca no seu animal, leva no médico, ainda paga o médico e hospedaria para aquele homem. Irmãos, que exemplo, aleluia! Oh, glória, essa igreja, o povo de Deus, despertar para essa compaixão, lá no coração, lá no fundo, aleluia. Aqui tinha com certeza o samaritano, irmãos, aleluia, estava com o coração quebrantado, mas havia um levita que não estava, não tinha compaixão, havia um sacerdote que não estava, não tinha compaixão, mas tinha um homem com o coração voltado para Deus. Aleluia, é uma alma, é uma vida. Eu vou ajudar, eu vou interceder, eu vou clamar, eu não vou apontar, eu não vou falar, mas eu vou socorrer aquele que precisa. Aleluia. A igreja precisa socorrer quem precisa, irmão. A igreja precisa socorrer quem está cansado, quem está oprimido, quem está ferido, quem está, irmão, como esse homem à beira da morte. Quem sabe, aleluia, pode ter aqui, não sei, mas se tem misericórdia, Deus quer te socorrer nessa noite, meio que morto. Oh, Deus querido, já não faz mais nada, já não dá conta de nada, já não sente mais nada, mas aleluia, Jesus quer socorrer nessa noite. Jesus quer socorrer nessa noite. Tem bom remédio, tem cura, aleluia, tem o Espírito Santo de Deus. Tem milagre aí, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui foi um milagre. O homem passar e aquele samaritano na mesma hora que aquele homem está ferido, é milagre. Pegar aquele homem, olha no texto de louvado seja o nome do Senhor. Aproximou-se daquele homem ferido, atou-lhe a ferida, deitou azeite e vinho, então pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Oh, aleluia!
Cuida, irmão. Cuida da tua casa. Cuida do lindo testemunho do nosso irmão Bombilson. Quando deu aqui falando comigo com a família, falando, meu Deus, se a família estiver fazendo isso, glória. Já pensou sentar e vamos voltar a essas coisas boas. Vamos nos esforçar para isso. Eu sei, nós vamos ser humanos, pastor, mas eu tenho um defeito, eu tenho 10. Glória a Jesus, mas nós precisamos melhorar, nós, igreja, precisamos ver como esse samaritano, precisamos ver como esse homem aqui, aleluia, irmão, que coração, com compaixão, é lá no fundo, louvado seja o nome do Senhor, é fazer o bem, ele não estava olhando quem era, ele não perguntou, você, qual cidade? Você é conhecido meu? É parente meu? Não, primeiramente foi socorrer, primeiramente foi dar remédio, primeiramente não foi levar no hospital, e depois com certeza cuidando. É isso, não tem alma morrendo, tem vida perecendo. Louvado seja o nome do Senhor, que a igreja está aí desperta para falar deste amor de Cristo, cuidar, levar esse bálsamo, essa alegria, que é a palavra do Senhor. Olha, então partiu ali ainda, diz o texto, e ali partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Meu Senhor da glória, cadê o sacerdote? Cadê, irmãos? Aleluia. O levita, onde estão? Meu Senhor Jesus. Então, irmãos, a realidade nossa é porque pregar bonito está resolvendo a situação. Sair na mídia e falar que tem não sei quantos mil seguidores e traz para pregar e cantar. Nós estamos indo para o lado só de olhando quem tem fama, esquece de olhar quem está precisando, quem não tem fama, quem é carente e está precisando aí, irmãos, e está necessitado. Não, mas a igreja precisa, nós, irmão, a igreja de Deus precisa despertar o nosso coração, lá no mais profundo, aleluia, tem que ter isso no nosso coração, íntima compaixão, lá na nossa alma. Senhor Jesus, salva a alma. Senhor Jesus, liberta meu irmão, liberta ele da família que nós estamos falando, liberta seu meu vizinho, liberta, Senhor Jesus, aquele que está aqui. Ó Senhor, tem misericórdia. Eu sei que muitos estão fazendo isso, glória a Deus, continue, mas a igreja precisa de você despertar a igreja, aleluia, buscar o Senhor com Jesus, salva. Jesus, eu não tenho misericórdia, pastor, tem que estar difícil, estão aí perigoso demais, vai com cautela, com jeito, não precisa, irmão, aleluia, também, nós somos sábios, Senhor nosso Deus, não precisa também, com certeza, irmão, tem cuidado, não precisa se entregar, mas tenha cuidado, a forma que Deus vai dar a direção, mas não podemos deixar de fazer o que está na palavra de Deus. Íntima compaixão pelas almas. E a Bíblia diz, finalizando, pois, qual desses 3 aqui? Olha aqui, irmãos, nós temos aqui o sacerdote, nós temos aqui o levita e nós temos o samaritano. Aí o Senhor pergunta, Jesus pergunta para este homem que fez a pergunta, esse mesmo aqui, ó. Eis que levantou um certo doutor da lei. Jesus fala essa pergunta. Qual foi desses 3 que parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual? Ele tem que falar, não tem como, irmão. Foi o samaritano. Olha aí, irmãos. Nosso pensamento, nós, ser humano, a gente ia ficar meio assustado, meio com medo, falar, não vou, não sei o que está acontecendo, porque. Mas aquele homem foi, fez um ato tão tremendo aqui. E às vezes a gente até corre de certas situações, né? Porque fala, irmãos, ninguém quer lidar com drogado. É um problema, mas a gente trabalhou na casa de pessoas que usam droga, não é fácil. Ninguém quer drogar, não quer tratar com pessoa doente. Quem quer cuidar de pessoas que estão dando problema? Quem quer, irmão? Tem que ser pessoas que têm compaixão no coração. Chegar alguém para você e contar um monte de problema, você quer? Você vê, não, mas você tem compaixão, você vai ajudar, você vai orar, você vai jejuar, você vai consagrar. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Essa é uma alma precisa da palavra. É poucos que estão querendo, irmão. É poucos que estão querendo.
mas nós, como igreja, precisamos despertar. Nós, como igreja, precisamos, aleluia, irmão, está cheio o nosso coração de Deus para ajudar aquele que precisa. Então o Senhor disse, e Ele disse, o que usou de misericórdia para com Ele, disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então o Senhor Jesus está falando para mim e para você nessa noite, eu quero entrar na vida eterna, Senhor Jesus. Então vai como Jesus está falando, vai como está na palavra, vai, pede perdão, vai, regenera, vai, muda a sua vida, transforma a tua vida, seja realmente uma pessoa com o coração que tem compaixão. É isso que o Senhor falou para aquele homem, e aleluia, e quem sabe nessa noite está falando para mim e para você, aleluia, porque é o Espírito do Senhor nosso Deus. Então eu quero nessa noite ser o intercessor e orar por você. Eu quero orar sobre a tua vida. Eu quero, em nome do Senhor, com a igreja interceder. E eu creio que no poder que há no nome do Senhor. Nós vamos pedir. Ele não parou. Isso aqui tem um exemplo para nós muito grande. É coisa linda se nós formos meditar. O homem não chegou lá e perguntando, irmão, se ele era rico, era pobre, o que ele tinha ou não. Ele não estava colocando condições. Ele estava colocando o amor de Deus na sua vida. E às vezes a gente quer fazer o bem para quem faz o bem. A gente quer ajudar, Não estou falando para você carregar a carga do mundo, não, irmão. Tem momento que a gente tem momento. Eclesiastes 3. Abraço, separa, oração. Você vai orar, você fala sozinho, às vezes você não está vendo as pessoas, você ora sozinho, às vezes você vai abraçar a pessoa, não quer te abraçar, às vezes tudo tem seu tempo. Então, irmão, nós não podemos deixar de fazer, nós não vamos socorrer todo mundo, mas aquele que o Senhor nos concede, que podemos ajudar, vamos fazer para a glória do Senhor Jesus. Irmão, e às vezes é dentro da nossa casa, da nossa família. Então, continue orando pelo teu filho, tua filha, teu neto, teu amigo, teu vizinho. Talvez, irmãos, não é estar lá, não é, aleluia, é estar sempre, mas a gente sabe que é intercedendo e orando, não esqueça em nome do Senhor Jesus. Porque um dia nós sabemos que assim aprove Deus, o Espírito Santo vai libertar aquela vida, o Espírito Santo vai fazer um milagre e o nome do Senhor vai ser glorificado. Coloque em pé, por favor. Vamos estar orando no nosso Deus nessa noite. Vamos estar no nosso coração, irmão. Tem compaixão aí, intimidade mesmo lá dentro do coração. Você tem outro lindo, pastor. É isso que é uma igreja. É uma igreja que tem compaixão no coração. É uma igreja, irmãos, que aleluia, que vive com bom e com suave é. É uma igreja, irmãos, aleluia, que está clamando o nome do Senhor. É uma igreja que está buscando a presença de Deus. É uma igreja que está glorificando ao Senhor. É uma igreja que adora. É uma igreja que está dando exemplo, que é sal, que é luz. É uma igreja, irmão, aleluia, que reconhece que todo o poder vem do Senhor, mas ela não para de adorar, de glorificar, mesmo cansada, mesmo com problema, com dificuldade, ela está orando, ela está cantando, ela está adorando, e Satanás não tem poder, ele cai por terra, e todos os laços, cegos do passarinheiro são repreendidos em nome do Senhor. Porque o Senhor está na tua vida, no teu coração, porque o Espírito Santo habita no teu coração, aleluia, porque a presença do Senhor é viva. Você vai marchando, quando das vezes até arrastando, e quando das vezes falando eu até não consigo, mas o Espírito Santo fala, eu estou aqui. Quando das vezes, irmãos, eu me lembro que às vezes cansado e precisando pelo menos de alguém para falar assim, eu estou do seu lado. E um dia alguém chegou em mim e falou assim, pastor, eu estou aqui com você do seu lado. Irmão, só aquela palavra já me alegrou e eu fiquei muito feliz glorificando o Senhor. Eu estou aqui, pastor, junto com o Senhor. Quem sabe você está da mesma forma. Alguém, aleluia, você precisando que alguém fale, eu estou contigo. E esse alguém é o Espírito Santo, irmão, na tua vida, aleluia. Ele está falando que está contigo. Ele conhece as tuas dores. Ele sabe a tua necessidade. Talvez você pense aí, aleluia, está difícil, é verdade. Talvez a gente pense, meu Deus, eu não consigo. E é mesmo, nós como ser humano. Mas quando nós
olhamos para Deus, o impossível acontece. Quando nós olhamos para o Senhor, o milagre acontece. Quando nós cremos na sua palavra, o milagre acontece. Quem imaginava que um samaritano, que às vezes, irmão, não tinha compromisso nenhum, aleluia, com as coisas de Deus, mas tinha um coração voltado para o Senhor. Às vezes ele não tinha compromisso de estar se levantando na casa do Senhor, na presença do Senhor, mas tinha um coração quebrantado, e foi através desse coração que Deus fez a obra na sua vida. O samaritano socorre aquele homem ferido, aquele homem machucado. Oh irmão, só quem passou sabe como é bom alguém quando te ajuda, como é bom alguém falar, como é que você está precisando de alguma coisa, irmão, eu estou contigo, irmão, estou do seu lado. Como é bom reunir toda a igreja e falar, nós estamos juntos, aleluia. Como é bom, irmão, está precisando de algo, irmão, está precisando, jovem, você está precisando, aleluia. Deus já está presente na tua vida. Vai, minha filha, eu estou aqui, aleluia. O Espírito Santo na tua vida, te ajudando, segurando em tuas mãos. Oh, glória a Jesus. E você seguir a jornada. Quantas vezes eu e você pensou em desistir, aleluia. Eu muitas vezes, aleluia. Mas o Espírito Santo continua, meu filho. Senhor, não aguento mais. Senhor, aleluia, estou cansado. Senhor, aleluia, o Senhor me chamou para esta obra, mas é muito difícil, porque eu quero ser fiel à tua obra, como o Senhor vai ter ensinado para mim. Eu quero amar como o Senhor tem ensinado, eu quero perdoar como o Senhor tem ensinado. É isso, irmão, não é palavras bonitas, não é, irmão, só tocar bonito, mas é teu coração com íntima compaixão de Deus. Aleluia. Como está teu coração, irmão? Só está aqui da boca para fora, o lado mais profundo da alma, pinói, chorando nesta noite. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Quando dobra o joelho, já não consegue falar nada, porque as lágrimas caem dos olhos. E ele fala, eu quero mais de Deus, porque está nas tuas mãos minha vida, Senhor. Já entreguei para o Senhor, irmão, e a gente não consegue nem orar muitas vezes, mas começa a chorar. E chorar sentindo Deus, sentindo a presença do Senhor, glorificando o Senhor. E você lê um versículo na Bíblia e fala com você, e você sente Deus, aleluia, e vai renovando as tuas forças, vai renovando a cada manhã. E quando você olha, chegou mais um domingo no lugar do Senhor, terminou mais um ano, passou o ano de 2000 e tanto, e você está aí na caminhada, aleluia. Pai, eu quero orar para esta igreja nesta noite. Tem alguém que quer receber oração? Vem aqui à frente, terminar. Está faltando alguns minutos.